professor, artista plástico, homem de teatro e, sobretudo, inventor de instrumentos musicais, Walter Smetak, faria 100 anos. Em sua homenagem, a TV UFBA vos apresenta esse gênio suíço baiano. A gente está aqui com o professor Paulo Costa Lima, que vai nos falar hoje um pouco a respeito do Walter Smetak. Pois é, o Walter Smetak chegou ao Brasil como violoncelista, né? Ele nasceu em 1913 na Europa. Em 1957 é que ele chega aqui à Bahia a convite de Kohreuter, que foi o fundador da escola de música, os seminários de música, né? Que foram criados em 54. Portanto, 3 anos depois da criação, chega Smetak. Ele tinha uma oficina de bilheteria na parte de baixo do prédio da escola de música. Ele exigia muito que o sujeito tomasse conta, cuidasse do instrumento, dava caramba em quase todo mundo. E era uma oficina, um cenário assim meio mágico, que é um lugar cheio de garrafas de verniz, de pincel. Ele chegou na Bahia, mas não foi logo que ele foi descobrindo isso. A partir de um momento, ele começa a atender a esse apelo, né? Ele tinha vindo à Bahia seguindo a recomendação de um professor de teosofia do Rio de Janeiro. Então vem para cá e aqui aos poucos vai descobrindo o seu papel nesse movimento, que ele está no movimento, né? O movimento que Kohreuter criou. Mas Kohreuter já tinha ido embora, mas ficou vítima, ficou o grupo de compositores da Bahia. E esse movimento era sobre criar músicas novas, né? A música de vanguarda, criar novas linguagens sonoras. E de repente Smetak aparece com uma solução completamente diferenciada, que é criar os instrumentos. Ele cria música através de novos instrumentos, né? Então a gente está aqui diante dessa diversidade toda, são linhas de pesquisa, depois passaram a ser chamadas de plásticas sonoras, porque elas não ficam somente no som, elas que delimitam um espaço. E esse espaço não é só o espaço visual, o espaço das artes plásticas que começa a se entrelaçar com a música. É o espaço de criação, porque ao criar um instrumento, Smetak cria possibilidades, mas quem vai tornar essas possibilidades concretas é o parceiro, compositor, intérprete que vai se debruçar sobre esse instrumento, que vai improvisar, que vai fazer música com ele. Professor, de que forma é que a baianidade influenciou na criação de Walter Smetak? Pois é, baianidade não é uma coisa da natureza, né? É algo inventado, vamos dizer assim, uma solução criativa cultural. Quando você olha para o próprio design, né, a gente vê que houve uma busca de formas ancestrais, então os instrumentos de cordas, o Oriente, então a mistura aí do Oriente com o Ocidente, com o passado também, mas isso é tudo relido, ressignificado a partir da cabaça. Então, mesmo sem ter nenhum discurso voltado para isso, porque Smetak estava pensando num novo homem, num outro tempo, em outro cosmos. Então, o tema de uma cultura regional era algo que nem passava. Quer dizer, ele estava mais preocupado com o universal do que com o local. Mas é claro que tinha uma preocupação com as coisas locais, eu não estou dizendo isso. Tanto que ele vai porque ele fica muito interessado na Amazônia, pela Chapada, né? Mas não tem assim uma preocupação nacionalista ou regionalista, ou nada desse tipo. De identidade. De identidade, porque é uma preocupação muito mais ampla com o novo tempo, com a consonância, com esses tempos que vão surgir, e a música como propiciadora desses novos tempos, né? Mas apesar disso, é uma releitura toda feita em cima de cabaças, então a gente sente essa presença cultural, não apenas baiana, né? Afro-baiana, dialogando com isso tudo, porque tem os Smetak expressionista, né? Europeu expressionista, que diz assim: tudo azul, escrevo com um lápis azul no céu azul. Ora, o que é isso? Se você escrever com um lápis azul num céu azul, fica invisível. Mas, por outro lado, é um gesto grandioso, né? É um gesto divino, é uma filosofia de criação, que a criação se anula ela própria, ela existe em alguma memória, porque quem escreveu, o músculo sabe que escreveu,
mas é uma ironia com a própria criação muito grande, né? Esse esmetaque que junta isso tudo, né? Que junta essa ironia europeia e essa ideia europeia com o ideal da teosofia, que vai buscar as coisas no Oriente e que verte essas coisas numa ressignificação da cabaça. Então, tudo isso é muito, muito rico, né? Para se pensar o lugar cultural em esmetaque, todos esses vetores teriam que entrar na dança para se refletir sobre isso. A gente não poderia dizer algo pontual ou algo mais datado sobre o cultural em espetáculo. Você falou, né, da relação dele com a teosofia, que inclusive tem uma Madame Blavatsky, que é uma ocultista que acabou fundando essa sociedade teosófica, e ele fala também que quando o homem compreender o microtom, ele irá desenvolver a sua espiritualidade. Como é que você pode interpretar essa afirmação dele? Olha, no Tem a Bahia é possível se aliar ou contribuir com essa rede discursiva internacional a partir de um discurso feito daqui, desse lugar de fala. Mas os temas eram bastante... dialogavam com as coisas que estavam acontecendo, né? É claro que microtons é um desses temas no século XX. Eu tenho a impressão que é uma necessidade orgânica, que a reconstrução do instrumento, porque o instrumento reconstrói um espaço, né? Então olha para essa maravilha que é o amém, isso é música, isso é um espaço. O espaço é muito mais do que o espaço sonoro, mas é também o espaço sonoro. É o espaço de imaginação. Não é? Lembra esculturas, né? Claro, a gente tenta, mas tem cordas, soa. Antropomorfizar esses instrumentos, inclusive. Pois é, tem a cabaça como cabeça ali, tá bem clara, né? Bom, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa preocupação, o ímpeto de construir novos instrumentos e com isso desenhar novas músicas e com isso desenhar novos tempos e novo homem, acaba mexendo na arrumação do espaço. E a afinação é uma dessas questões do espaço. Então parece que o microtom, como rearrumação do espaço, das alturas, estava no caminho da criação, entendeu? Então era algo absolutamente... Já pensou se esses instrumentos tocassem dó, ré, mi, fá, sol, quer dizer, tocassem como um piano toca? Não se preocupe com tudo isso que você, quer dizer, essas marcas que ficaram em seu ouvido de direcionalidade, de escala, de tonalidade. Esqueça isso tudo e mergulhe nesse outro universo. Que é um universo, que é um universo tão sensorial quanto o outro. É uma questão de habitá-lo, de se reconstruir lá dentro, porque o ouvinte tem que se reconstruir na nova proposta. Certo. Qual foi a maior herança, né, que Smetak deixou para a escola de música da UFBA? Eu acho que é a herança do pensamento inovador, da ousadia de criar, de fazer um projeto de criação que atravessa vários campos, né? Mas eu acho que tem a herança de todos os níveis. Tem as coisas que ele escreveu, os livros, né? Teatro. Então, eu acho que Smetak deixa um exemplo de pensamento criador, né? Pensamento e ação. Para terminar, o senhor acredita que se Smetak tivesse vivo, a criação musical na Bahia seria diferente? Sem dúvida. Imagine quantos outros instrumentos ele já teria feito. Já teria feito instrumento invisível, instrumento de vapor, sei lá onde é que a imaginação dele iria, né? Então, não tenho a menor dúvida que faria uma diferença enorme a presença dele aqui, que deixou um vazio enorme e foi uma erupção, porque ele chega, ele não começa a produzir logo, de repente a erupção, a produção dessa centena de instrumentos, gravações. Então, nesse caso, é como se a Bahia tivesse tocado ele profundamente, né? Para que ocorresse essa... eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. São as marcas específicas e às vezes contraditórias de um violoncelista sofisticado que tocava concerto de Haydn, luthier, que vem para a Bahia e desabrocha dessa forma como ele desabrochou. É emocionante, basta olhar para os instrumentos, que é o peixe,
E a gente, toda vez que eu venho a esse espaço, eu fico emocionado com as concepções, com a beleza das concepções. Tá bom. Muito obrigada, professor. Ok. Então, pronto. Missão cumprida.